Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui para gravar, então vamos lá. Então, agora a gente vai começar a aula sobre uma outra técnica de análise térmica, né? No caso, a gente vai trabalhar com análise térmica diferencial, que a sigla seria DTA, né? Porque é em inglês, né? E a calorimetria exploratória diferencial, que é a sigla DSC. Teve um tempo que chamava-se, usando aqui a tradução direta, calorimetria diferencial de varredura. Teve um tempo que fazia assim, porque é scanner aqui, né? Mas depois verificou que esse termo varredura, ele não estaria muito bem aplicado. Então, eles mudaram para exploratória aqui, tá? Bom, como que funciona? Dentro dessa técnica, olha só, a gente, nas aulas anteriores, estávamos trabalhando com o efeito da temperatura na variação da massa, ou seja, a gente analisava, quando você aquecia uma amostra, a perda de massa e o que acontecia ali durante aquela perda de massa, a gente estimava estequiometricamente, fazendo as reações. Nesse caso agora dessa técnica, a gente não vai analisar a perda de massa. É lógico que a perda de massa, ela vai estar relacionada aos processos. Mas ela agora, nessa técnica, a gente vai explorar a variação do fluxo de calor envolvido. Então, a análise agora é do calor. E se eu estou falando desse calor, eu estou falando de processos endotérmicos e exotérmicos, ok? Lembrando que endotérmico é aquele processo em que a amostra absorve energia do sistema durante o processo reacional. E exotérmico é que a amostra libera energia durante a reação. Então, quando ocorre uma reação, vai sempre haver alguma variação endotérmica e exotérmica. Por menor que seja, o equipamento pega. E aí ele vai marcar na sua análise, numa curva, que a gente chama de termograma aqui, ok? Um detalhe é o seguinte, que dentro dessa análise, dessa variação de calor, eu tenho duas maneiras diferentes de trabalhar essa variação de calor. A primeira é usando a variação de temperatura, ΔT. Então, você faz uma análise da variação de ΔT por T de temperatura ou tempo. Por que faz essa análise variando a temperatura? Se vocês lembrarem, existe uma equação que é bem assim, ó, Q é igual MC delta T. Esse MC aqui, ele é uma constante que vai depender da amostra. Muitas vezes, esse MC, ele é alterado por um Czão, que seria a capacidade calorífica. Um Czão aqui, ó. Então, se eu tenho Q e ΔT, eu tenho uma relação aqui do calor com a variação da temperatura, tá vendo? Então, se eu tenho essa relação, a curva, ela vai me dar essa variação do calor aqui, envolvido. E a outra é a variação do fluxo de calor, que nesse caso, o fluxo de calor seria o quê? O ΔH. Ok? A variação desse calor. Onde essa medida é feita por quem? Pelo DSC. São duas formas diferentes de se medir a mesma coisa. A grande diferença mesmo é que no DSC eu meço a variação do ΔH diretamente. Como que eu faço essa medida? Eu faço essa medida a partir de um sensor de calor. Enquanto que no DTA a gente faz a variação de temperatura. Ou seja, você mede isso aqui, ó. Você mede esse ΔT e o resto você determina. Eu não sei se vocês conseguiram entender a diferença de um para outro, tá? Então, essa técnica aqui, ela é um calorímetro. Por isso que chama calorimetria exploratória diferencial. Enquanto que essa aqui, na verdade, ela não chega a ser um calorímetro. Você, na verdade, está medindo uma variação de temperatura entre uma amostra que você quer analisar e a sua massa de referência, ok?
talvez fique melhor a medida, entendimento à medida que a gente for vendo aqui as técnicas. O que eu consigo determinar? Quais são os fenômenos físicos e químicos que eu consigo determinar? Bom, todos os fenômenos que vão haver variação de calor, eu vou conseguir determinar. E esses fenômenos, eles aparecerão, lembrando que quando eu falo de um fenômeno físico, não há mudança na estrutura química, ok? Quando é um fenômeno químico, há alguma mudança, uma reação que transforma aquela espécie em outra, ok? Então, nos fenômenos físicos, eu tenho cristalização. Vocês lembram o que é cristalização? Como é que fala? Tipo, congelar água? Sim, o Tipo, congelar a água é um fenômeno chamado de fusão, né? mas no caso de cristalização é quando você forma, tipo, aqueles padrões. Cristalização é quando eu cristalizo, quando eu estou formando o cristal. Isso. Nem sempre o processo de fusão ele vai formar o cristal, porque tem espécies que são amorfas. Você entendeu a Sim. diferença? E outras não são. Então, a cristalização, ou seja, aquele momento em que as espécies que estavam desorganizadas se organizam, se organizam, ela normalmente está relacionada com um processo que libera energia. Por que que libera energia? Aí a gente tem que entender aqui esses fenômenos. Quando eu tenho aqui a minha variação de energia, se eu pensar aqui na energia, que isso aqui, o eixo Y é energia, o que que vai acontecer? O processo, quando ele é exotérmico, ele libera energia, você tinha uma energia no sistema. Rapaz, assim, se eu fizer assim, não vai dar certo se eu tentar explicar dessa forma. Desculpa, eu tentei fazer um gráfico aqui, mas ia dar errado. A explicação ia ficar errada, desculpa. Então, o que acontece? Eu tinha uma energia no sistema e essa energia reduziu. Por que que reduz a energia do sistema? Você reduz a energia do sistema porque essa é uma meta de todos os processos existentes. Você tenta reduzir a energia, o gasto energético. No processo de cristalização, quando você organiza aqueles átomos, você diminui a energia do sistema. Você vai para uma nova faixa mais estável do que era antes. E aí, quando você diminui, aquele excedente de energia que você tinha antes com as moléculas bagunçadas, você libera. Aí, por isso que a gente fala que ele é exotérmico, porque você libera esse processo, ok? Opa. Então, a cristalização é um processo exotérmico. Em termos de variação da entalpia, a gente fala que o ΔH, que é a variação da entalpia, nesse caso, ele vai ser menor do que zero, ele é negativo. Nossa, desculpa. Ok? Já a fusão, o que que é a fusão? A fusão é eu pegar um sistema amorfo ou cristalino, quebrar aquelas ligações que mantinham aquele sistema naquele estado sólido e transformar ele num estado líquido, fluido, ok? Para quebrar uma ligação, você gasta energia. Você tem que absorver energia do sistema. Então, se eu tenho que absorver energia do sistema, esse processo vai ser endotérmico. Então, ó, aqui no caso, o meu ΔH seria maior que zero. Por que maior que zero? Porque ele está absorvendo energia. Ok? Aí só um esclarecimento. Se eu absorvo o calor do sistema para formar aquela quebra da ligação, a temperatura do meu sistema aumenta ou diminui? Hein? Vamos lá, gente. Pensa aí. Ah, está ouvindo, né, Franciele? Agora que eu vi sua mensagem. Olha só, eu estou com o meu sistema aqui,
Para uma determinada reação acontecer, ele tem que absorver energia, calor. Aí o calor aumenta ou diminui num processo endotérmico? Aumenta. O calor diminui. Calma aí, Por quê? não é processo que aumenta. Exotérmico é que aumenta a temperatura. Mas Aí que tá. calma aí, exotérmico não libera calor? Exotérmico libera calor. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, se ele Pensa bem libera na calor, ele libera geladeira. Vamos calor pro lá. meio. Pra Vamos lá, na fora, não pra dentro. geladeira. Vamos pensar na geladeira. Porque eu acho que fica mais fácil assim. Você põe um alimento no congelador, correto? Sim. Carne, as coisas que se compram. Por que que põe a carne no congelador? Pra ela não. Pra ela resfriar. Para ela resfriar, porque ela estraga com menos facilidade quando você baixa a temperatura, correto? Sim. Aí vamos lá. A carne, ela estraga porque existem alguns micro-organismos que agem, provocam reações que decompõem aquela carne. E aí estraga, não é isso? Uhum. Só que quando você congela a carne, ou seja, você baixa a temperatura, correto? Uhum. Você diminui a velocidade daquela reação. Tudo bem? Sim. Por que que diminui a velocidade daquela reação? Porque aquela reação lá, quando você quando ela vai acontecer, ela precisa de energia. Ela absorve a energia do sistema. Tá entendendo? É um processo endotérmico. As bactérias, para degradar a carne, ela precisa pegar calor da própria carne ou do que está em volta da carne, tudo bem? Uhum. Como você está baixando a temperatura, você está tirando o calor antes. Entendeu isso? O seu congelador, ele está tirando o calor lá da sua carne. Tanto que a temperatura baixa. Entendeu? Sim. E se você tirou o calor, a reação é endotérmica. Se eu não tenho calor, a reação não acontece. Entendeu? Eu fiquei confuso no meio do processo. É assim mesmo. Vamos lá. É por isso que eu tô fazendo questão de conversar aqui com você. Vamos pensar aqui, ó, nesse calor aqui, ó, que é o calor, tudo bem? Sim. Olha só. M e C é uma constante, porque ela vai ser igual em todo o sistema lá. Então, isso Mas aqui é um número. só uma pergunta, professor. Quando a gente trata, tal reação é endotérmica, tal reação é exotérmica, a gente está se referindo ao produto da reação, né? Vai reagir e no Para aquele final. produto formar, eu preciso de calor ou eu libero o calor. É sempre isso, né? Sempre assim. Só que Então, eu acho que a sua confusão não é nessa parte, é no sistema. Você está achando que o sistema, olha só, você tem que pensar o sistema assim, ó. Pensa no sistema como uma garrafa térmica, tudo bem? Dentro dessa garrafa térmica, eu botei aqui minha amostra que vai reagir. O que que faz parte aqui do meu sistema? O que está aqui do lado de fora da garrafa térmica não faz parte, tudo bem? uhum. O que faz parte é a amostra que eu coloquei aqui, ok? E o ar, as coisas que estavam aqui dentro da garrafa. Tranquilo? Sim. Então, na hora que essa reação aqui vai acontecer, e se ela precisar de calor, ela vai vir aqui do lado de fora pegar? Não. Não, porque a garrafa isola, não isola? Uhum. Então ela vai tirar daqui ou das próprias moléculas, correto? Correto. Se ela tira calor daqui e consome para a reação formar o produto, aquele calor ele deixou de existir, ele foi gasto na hora que fez a ligação, tudo bem? Então ela é endotérmica. Ela é endotérmica. E a temperatura dentro da garrafa vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Tá, entendi. Ela Agora. diminui, é igual o caso do congelador. O congelador tirou o calor para a reação acontecer lá na carne, não acontece porque não tem o calor. Entendi. Ok? Show. Então, a temperatura final,
no processo endotérmico, ela é menor que a inicial, ou melhor, desculpa. A temperatura final, se ela absorve calor, ela vai ser menor que a inicial no endotérmico. Não é isso? Sim. E se a temperatura final é menor que a inicial, o meu ΔH... Não, peraí, tem alguma coisa errada. Temperatura... Aqui o Q vai ser menor que zero. Não. Se a temperatura final for maior que a inicial, o meu Q é maior que zero. Tem alguma coisa errada aqui nessa equação que eu coloquei. Ixi, fiz confusão danada. Quando eu consegui explicar a vocês, eu mesmo confundi tudo aqui. Peraí, deixa eu... Não, mas... é porque ali é Q, não é H, delta H. Desculpa. Então, ó, voltando aqui o que a gente estava falando. O meu ΔH, ele é maior que zero quando o processo é endotérmico. E o processo ele é endotérmico porque ele absorve calor do ambiente. Se ele absorve calor do ambiente, a temperatura do sistema, do ambiente, ali no sistema fechado, ela vai diminuir. Ok? Aí, quais são os processos endotérmicos que eu tenho? Quando tem uma sublimação, endotérmico. O que é uma adsorção, hein? Faço a menor ideia, acho que eu nunca ouvi esse termo. Não é uma absorção. Absorver o que a esponja faz quando você vai lavar o prato. Que você joga a água lá, ela absorve a água e você lava o prato com a esponja molhada, correto? Sim. Aquilo ali é absorver. Adsorver é o seguinte: se você tem uma superfície aqui, nessa superfície, ela tem aqui vários tipos de átomos nessa superfície. E pode acontecer de algumas moléculas, como a molécula de água, por exemplo, ficar presa numa ligação química aqui nessa superfície. Tudo bem? Quando ocorre uma ligação de uma molécula qualquer com a superfície, a gente fala que essa molécula foi adsorvida. Entendeu? Não. O que eu estou querendo falar para vocês, vocês já ouviram falar de ligação de hidrogênio? Já. Então, a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação em que a molécula de água faz. Por quê? Porque quando eu tenho aqui a molécula de água, hidrogênio ligado a oxigênio, que está ligado a outro hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons da ligação eles tendem a se deslocar mais em direção ao oxigênio do que ao hidrogênio, tudo bem? Criando uma carga parcial negativa aqui para o oxigênio e uma carga parcial positiva para cada hidrogênio, ok? Sim. Se eu tenho uma espécie, uma amostra, que está aqui carregada negativamente, por algum motivo, ele tende a atrair esse hidrogênio. Entendeu isso? E aí ele faz uma interação com esse hidrogênio, adsorvendo essa molécula na superfície. O adsorver quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma espécie que está ligada, mas que não é uma ligação definitiva. É uma ligação, é uma interação mais fraca. Ok? Mas está ligada ali. E tem várias espécies que podem se ligar. Todas as espécies que formam carga vão se ligar. Ok? Por exemplo, a gente fala que o carvão ele tem uma grande superfície de contato. Por quê? Porque tem várias espécies na sua superfície que podem dissolver outras. Ok? Esse processo de adsorver, como eu estou fazendo uma ligação, eu gasto energia. Se eu gasto energia, endotérmico. Já o contrário, que é o liberar aquela molécula, se eu gastei energia para ligar, quando eu libero ela, o que vai acontecer? Eu libero a energia que eu gastei. Aí é exotérmico. Eu consumi a energia. Quando eu vou liberar, acabou aquele processo, eu libero aquela energia consumida.
Aí chama-se exotérmico. Beleza? Aham. Um outro processo é chamado transição vítrea. Vocês já ouviram falar isso? Nunca. Transição vítrea, ela é um processo que acontece com os polímeros. Só com os polímeros, ok? Normalmente, a transição vítrea, ela é utilizado uma sigla assim, ó, T e G. Por quê? Porque normalmente tem uma temperatura de transição vítrea envolvida, ok? Ok. O que é essa transição vítrea? Os polímeros, quando você pensa numa borrachinha, pensa na borrachinha, ele é um material meio macio, concordam? Ele é Concordo. macio? Uhum. Esse estado dele macio, a gente fala que ele está no estado borrachoso. Tudo bem? Sim. Quando você vai baixando a temperatura, olha só, hein? Esse estado borrachoso, ele começa a perder essa maciez. Por quê? Porque as ligações que mantinham ali vão baixando a energia, porque diminuir a temperatura é baixar a energia, tudo bem? Do sistema. Você está tirando calor do sistema ali, da sua amostra. Aí, Certo. antes dele, ele vai chegando ali num estado, olha só, que ele fica totalmente rígido. Você já viu o chiclete quando põe na geladeira, que ele fica duro? Uhum. Esse estado que ele sai de borrachoso para uma forma mais rígida é a transição vítrea. Quando o polímero sai de uma forma rígida para borrachoso, ele atravessou a faixa da transição vítrea. Ele deixa de ser um estado de vidro para ficar mais borrachoso. Entendeu? Entendi. Uhum. O chiclete, a temperatura dele de transição vítrea é na faixa aí de uns 20 graus. Por Saquei. quê? Ele é um polímero, o chiclete é um polímero. Quando você põe na boca, a temperatura do nosso corpo fica 25, 27 graus, mais ou menos. É a nossa temperatura de conforto. Pode aumentar um pouquinho mais? Pode aumentar. 35, 34, fica ali nessa faixa. E aí, o chiclete, quando está na geladeira, ele está abaixo dessa temperatura, então ele fica rígido. Botou na boca, ele troca calor com o nosso corpo, aumenta a temperatura, fica borrachoso. Aí ele fica macio. Entendi. Ok? Essa temperatura de transição vítrea, ele não ocorre com um processo endotérmico e exotérmico, não chega a detectar isso. Mas você vê uma mudança de linha base. O que é linha base? O gráfico está aqui, ó, isso aqui é uma linha. Se ele muda, ó, mudou a linha base, tá vendo? Uhum. Ó, a linha base estava numa altura, essa está em outra. Aí ele aparece dessa forma. Assim como a capacidade calorífica também você consegue detectar. Entendi. Beleza? Isso são processos físicos. O processo químico, olha só, hein? Aqui eu vou ter que ter uma mudança da estrutura química, tudo bem? Uhum. Aí eu vou tendo os processos. Quais que são mais comuns lá? O mais comum é o processo onde ocorre uma reação. Tudo bem? Uhum. A reação De boa. aconteceu, aí essa reação ela pode ser endotérmica ou exotérmica, vai depender de quê? Da reação. Cada reação tem o seu caso. Os outros processos são a desidratação. O que é desidratar uma amostra? Ela vem com a quantidade de água e aquela água sai. Lembra que isso aparecia na análise termogravimétrica? Em torno de 100 Sim. graus ali? Aqui também vai aparecer. E é um processo endotérmico. Ok? Ok. A combustão da amostra. O que é a combustão? A combustão normalmente é uma oxidação que ocorre na amostra. É o mais comum, quando você reage e ela reage com oxigênio. Só que você pode, nesses equipamentos, fazer um processo de combustão sem o oxigênio, que é uma oxidação, mas sem a presença do oxigênio, ok? Ok. Aí, esses processos também são exotérmicos. Essa reação no estado sólido é mais difícil de enxergar.
Por quê? Porque a gente não está acostumado com a reação no estado sólido. É quando ocorre uma reação química, só que a amostra ela não muda de estado físico, ela continua sólida. Isso é muito comum em cerâmica. Ok? A cerâmica, como tem várias espécies lá, elas se ligam, formando novas espécies no estado sólido ainda. Só que precisa de energia. Aí vai depender, cada reação dessa vai depender, assim como as outras, né? E a polimerização, que é a formação de um polímero, que normalmente é exotérmico. Só que se for um polímero inorgânico, às vezes ele é endotérmico, vai depender. Ok? Ok. Então, ó, a gente viu, ó, cristalização, fusão, sublimação, adsorção e dessorção é análise de transição vítrea. Não pode esquecer que isso vai aparecer direto, tá? Aqui, as reações, que pode ser endotérmico ou exotérmico, vai depender. A desidratação, que aparece quase toda vez, que é endotérmico. Por que eu estou falando isso? Porque no gráfico, você vê qual que é endotérmico e qual que não é. Então, são dicas que você vai tendo, ok? Sim. Bom, e o que é essa análise? Olha só, a DTA. A DTA é uma análise onde eu tenho o quê? Eu meço a diferença de temperatura, só que para essa diferença de temperatura que eu vou medir ali, eu tenho que ter uma amostra de referência, ok? Eu não meço direto ali o meu calor, eu meço a temperatura. Claro que a partir daquela equação Q igual a mc delta T, eu consigo ter também o cálculo do calor, só que ele não mede o calor diretamente. E, ao mesmo tempo, ele tem uma balança que você consegue ir vendo ali a variação de massa do material. Ok? Ok. Então, o que você vai monitorar? Aqui, ó, deu um erro. Aqui é ΔT, tá, gente? Aqui é o ΔT, é isso que você monitora, ou seja, a variação da temperatura da sua amostra e da sua referência, ok? Que é a diferença aqui de amostra e de referência. Você monitora, e aí normalmente, você faz um gráfico desse ΔT em relação à temperatura ou ao tempo, vai depender do tipo de análise que você pretende. E aí você vai pegar as transições entálpicas, né, ou seja, exotérmico ou endotérmicas, que vão aparecer, lá conforme eu falei para vocês. O equipamento é parecido até em certos aspectos com o TGA. Eu vou ter duas porta-amostras, um de referência e um que eu coloco a minha amostra, tá? É uma câmara fechada, onde eu vou medir aqui a temperatura dos dois, e ao mesmo tempo eu posso controlar a temperatura, posso controlar a atmosfera, ok? Esse aqui era o modelo antigo, que era assim, agora não se faz mais assim não. Ele fica mais em pé, beleza? Então, dentro desse modelo novo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a minha amostra e a minha referência. Dentro dali, eu vou ter, claro, o meu controle de temperatura e as minhas medidas. Tá? Essas medidas vão me fornecer o quê? Eu vou ter lá um amplificador que vai me dar aqueles sinais, e a partir dali eu gero um gráfico. Esse gráfico aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha variação do DTA, aí eu vou ter nesse gráfico curvas que podem ser ascendente ou descendente. Normalmente vai vir aqui uma setinha indicando. Nesse caso, ó, esse exo aqui está indicando o quê? Está indicando que toda vez que aparecer um pico ascendente, é um pico exotérmico. E toda vez que ele for descendente, ele é um pico endotérmico. E qual a vantagem desse DTA? Que além de fazer essa análise da variação de temperatura, pegando essas variações endotérmica e exotérmica, eu faço também a minha análise termogravimétrica, a perda de massa. Tudo bem? Entendeu isso? Tranquilo.
Então, eu consigo simultaneamente fazer duas análises com essa técnica de DTA. Ok? Bom, e ali eu vou ter ali, igual qualquer outro tipo de termograma, as análises de picos de máximo e mínimo, que eu vou olhar esses picos lá, ascendente e descendente, decidir a partir dali o que é que se refere, né? E aí eu vou indicando se ele vai ser endotérmico ou exotérmico. A partir desses picos, eu vou analisando o tipo de efeito lá e o tipo de fenômeno que estava ocorrendo, se ele é um fenômeno físico, se ele é um fenômeno químico, se ele é um fenômeno físico, qual é o tipo de fenômeno físico. Para isso, gente, você, antes de iniciar a análise, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e ter uma ideia do tipo de material que você está analisando. É muito complicado você pegar uma amostra que você não sabe nada dela, não tem informação nenhuma, e conseguir chegar a resultado. O que você vai chegar é o seguinte, ó, em tal temperatura aconteceu lá um pico endotérmico, tal temperatura aconteceu um pico exotérmico. Agora, você não tem como dizer se é uma fusão, você não tem como saber se for uma reação. Por quê? Porque você precisa de informações anteriores à sua amostra. Ok? Beleza? Tranquilo. Aqui é um resuminho daquela parte lá daquela tabela, tá vendo? Reações endotérmicas incluem a desidratação, a redução e a decomposição de uma amostra. As reações exotérmicas são oxidações, polimerizações e reações de modo geral. As mudanças de estado físico, aqui faltou o estado físico, digitei errado, tá vendo? Mudanças na amostra, tais como fusão, solidificação e cristalização, são registradas sob a forma de pico, e isso, normalmente, foi o que eu coloquei lá. Esses processos ali são endotérmicos, ok? Bom, em termos de aplicação, para que eu aplico essa técnica? São várias aplicações e quando eu pego essa técnica e associo a outras, nossa, aí aumenta muito. Mas se eu for pensar só na DTA, eu vou ter como aplicação o quê? Eu pego os produtos que eu quero, pode ser de qualquer tipo, natural, mineral, orgânico, qualquer tipo, e de cara eu consigo ter um comportamento térmico da sua amostra, além de chegar e saber qual a estabilidade térmica, ou seja, qual a temperatura que ela vai começar a sofrer algum efeito. Por quê? Você consegue detectar quando que começam as primeiras flutuações de calor na amostra. E aí você consegue saber qual é a faixa de estabilidade térmica dela. É a primeira coisa. A segunda, você consegue analisar polímeros de modo geral, e para polímeros todos, é importantíssimo essas ferramentas, tá? Os compostos inorgânicos, você estuda, mas aí você vai estudar o quê? As variações de cristalização, efeitos lá de fusão, vai depender aí da faixa de temperatura, tá? Porque a faixa de temperatura é um pouco restrita, ou os outros processos físicos de modo geral, as oxidações e as fusões, ok? Em termos de gráfico, eu vou ter isso aqui, ó. A minha variação de temperatura, ΔT, em relação à temperatura ou ao tempo, ok? E aí eu vou ter aqui o que a gente chama de linha base. O que é a linha base? É a linha da onde começou a sua análise. Essa linha onde começa, normalmente, ela vai indicar o quê? Ela não vai ter uma variação de calor. A gente chama isso de linha base, que é o zero. É o lugar onde não tinha. A partir dali, eu vou ter picos que podem ser endotérmicos ou picos que podem ser exotérmicos. E aí você vai analisando ao que diz respeito a esse pico, ok? Beleza? Tranquilo. Na hora que eu vou fazendo a curva, ó, ele vai aparecer aqui esses picos, aí vai depender do tipo de análise que você está fazendo. Se você pegar temperatura vezes tempo,
normalmente, ele vai ter uma curva ascendente, e se eu pegar a variação de temperatura pelo tempo, ela tem uma linha base. E aí ela só vai mudar a linha base. Aí vai depender do tipo de técnica que você está fazendo. Ok? Se você pegar só a temperatura da amostra, ela vai subindo, ela fica ascendente. Se você pegar a variação, ela vai ficar uma linha horizontal e só vai dar as variações. Aí depende da técnica que você usa, tá? Entenderam isso? Ó, se eu pegar só a temperatura da amostra, ele vai subindo. Se eu pegar a variação da amostra e referência, ele vai me dar uma linha horizontal. Seria a linha base, seria aqui, ó. Beleza? Ok. Aí eu vou ter picos endotérmicos e exotérmicos, vai depender, né? Aí aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui a única diferença é o seguinte, é como que você pega a temperatura de acordo com o tipo de análise que você vai fazer, tá vendo? O que é essa temperatura? A temperatura inicial e a temperatura final. Hoje, o equipamento já faz isso, tá? Antigamente tinha que determinar isso tudo, mas hoje o equipamento já faz. Então, você pega o pico tal, o equipamento ele já marca a temperatura inicial e final, ou seja, o intervalo que aconteceu o processo, e já te dá o valor da entalpia. O equipamento hoje ele já faz tudo. Em termos de um termograma, ele vai aparecer assim, ó. Se o material for polimérico, essa primeira mudança de linha base aqui é a temperatura de transição vítrea, é a transição vítrea do material. Tudo bem? Se não for polímero, aí você vai ter que ver o que é que se trata. Pode ser outro fenômeno. Ok? Aí eu vou ter aqui, ó, no caso, se você olhar, ó, endotérmico para baixo, exotérmico para cima. Normalmente o padrão é esse, tá? Mas você tem que olhar. Aí vai ter aqui um outro pico. Aí você vai me perguntar como é que você sabe que é cristalização? Né? É uma pergunta que você pode fazer. Aí você vai ter que saber o seguinte, olha só. Primeiro você vai ter que conhecer a sua amostra, você tem que saber se ela cristaliza. Depois disso, você entende o seguinte, a cristalização ela sempre vem antes da fusão. Por quê? O processo da amostra se organizar e cristalizar, ela ocorre antes de fundir. E normalmente essa cristalização você pega ela no resfriamento. Por quê? Porque você consegue tanto aquecer quanto resfriar a amostra na análise. Entenderam isso? E quando você resfria, você já parte da amostra fundida e vem resfriando, ou seja, você não tem mais esse pico da fusão aqui. Você pega o da cristalização direto. Ele vai aparecer, porque ele já vem solidificando, na hora que ele organizar, ele aparece um pico exotérmico. Então você consegue, fazendo a curva de aquecimento e resfriamento, ter certeza que é uma cristalização. Agora, essa aqui, uma oxidação, você não pode ter certeza, mas uma coisa que aparece muito na oxidação é que dá um pico muito grande. Que o processo oxidativo libera muita energia. Aí o pico é grandão em relação aos outros, entendeu? E a decomposição térmica, que é a degradação do material, ela vai ocorrer aqui com uma mudança drástica de linha básica. Ok? Tranquilo. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Só que aqui ficou mais suave a transição vítrea, tá vendo? Mas ela aparece, ó. E aqui, nesse pico aqui endotérmico aqui, ó, tem que ver o que aconteceu. Provavelmente foi a fusão do material, mas aí teria que ver qual o tipo de material é. Como aqui ele está falando que é uma PET, o que é PET? É aquele polímero que você utiliza para preparar as garrafas, né, de refrigerante. Polietileno terefitalato é o nome dele. Você teria que saber qual a temperatura que funde a PET, ok? E aí, com isso, você vai ter uma noção aqui se isso aqui é realmente a fusão. Beleza? Entenderam isso, gente? Entendi. Aqui, ó, nesse caso, o que eu tenho?
eu tenho aqui uma mistura de polímeros. Eu peguei lá uma amostra, coloquei vários polímeros juntos. Um montão de polímeros. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a curva. Ele vai me dar aqui, ó, são vários picos endotérmicos, tá vendo? Vários. Não houve mudança de linha base. Então, é muito, muito provável que esses picos endotérmicos, ó, se você olhar, a TG normalmente é uma mudança de linha base. Ó. É algum processo de fusão, aí vai depender, você teria que saber aqui do seu material qual é essa temperatura para você ter uma noção. Mas o importante desse gráfico é o quê? É mostrar que ele dá aqui para você todas as variações independentes, tá vendo? Você consegue distinguir um do outro, simplesmente fazendo a análise. Você já sabe que é uma mistura de polímeros. Beleza? Ó, nessa outra gráfica aqui é o quê? Esse aqui é do ácido benzoico. O ácido benzoico é aquele ácido, né? Que é um benzeno aqui. Nossa, ficou horrível. Um benzeno, um anel benzênico. Onde eu vou ter aqui uma carboxila, né? C, dupla O, traço OH. Tá bom? Aí, o que você observa aqui nesse pico? Olha só, hein? Foram feitas aqui duas análises, tá vendo? Uma foi feita a pressão atmosférica, tudo bem? E a outra foi feita, ó, a outra foi feita o quê? A 200 PSI. Aumentou a pressão. O que acontece quando aumenta a pressão, gente? Vocês sabem? No sistema? O que acontece com as amostras? Quando você muda a pressão, você está aquecendo a água, por exemplo. Se você aquecer a água, o que vai acontecer quando você muda a pressão? Você consegue aquecer, dependendo, normalmente quando você pressuriza mais, você consegue aquecer mais a amostra. Você consegue aumentar a temperatura de ebulição, concorda? Isso. Então, ó, nesse caso, como o PSI ele é menor o valor do que a pressão atmosférica, que é 1 atm, eu não lembro quanto que é, eu teria que ver aqui, eu não lembro quanto que é um PSI em atm. Um PSI em atm, quanto é que é? Ó, um PSI, ou melhor 1 atm em PSI, né? Ó, 1 atm é 14, 15 PSI. 1 atm. Então, o que ele fez? Ele aumentou para 200 PSI. Então, 200 PSI, eu teria o quê? 200 PSI, eu teria uma pressão de 13 atm, tá vendo? Sim. Entenderam? Então, eu aumentei a pressão. Se eu aumentei a pressão, eu mudo o ponto de ebulição. Aí, ó, a primeiro pico aqui, todos os dois são endotérmicos, estão vendo? Então, o primeiro pico é o quê? É a fusão do material. Aí você que fez a análise, você sabe que você colocou um sólido, porque o ácido benzoico é sólido. Você aqueceu, fundiu. Só que o outro pico você pode não ter certeza. O que ele fez? Ele mudou a pressão do sistema e aí o outro pico mudou com a pressão do sistema, tá vendo? Então, ó, aqui eu teria uma ebulição aqui que se alterou no pico e teve pressão maior, tá vendo? Já a fusão não afeta, a pressão não afeta a fusão, porque o sólido não sofre efeito da fusão. Entenderam isso? Então, o pico de fusão ficou aqui, ó. Os dois juntos, ó, que é fusão. Entendi. Ok? Por que mudou a ebulição? Porque, como estava indo para o estado gasoso, a pressão altera o comportamento nesse estado. Beleza? Tranquilo. A gente já está terminando, tá, gente? De boa. Agora, por último, é uma análise
da lactose termoidratada. A lactose é um dos componentes do leite, né? Eu botei aqui o leite para chamar a atenção. Inclusive, muitas pessoas hoje estão tendo problemas com a lactose, né? Isso tem até que ser estudado, porque a intolerância à lactose está muito grande pelas pessoas, né? Aí aqui eu tenho a estrutura simples dela, né? Não está nem tridimensional, está numa estrutura mais simples um pouquinho, representando aqui tridimensionalmente, mas está ali a estrutura. A fórmula molecular dela é essa aqui, né? C2H22O11. Se você olhar, essa fórmula aí é de um açúcar, né? E eu tenho aqui a minha análise de DTA, sendo que nessa análise, ó, o DTA está aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui, ó. Ó, o DTA está aqui embaixo. Isso aqui é a curva de DTA, ó, tem um pico endotérmico aqui, estão vendo? Aí aqui tem um pico exotérmico, tá vendo aqui? Uhum. Aqui outro pico endotérmico, ó. Aqui teve uma variaçãozinha aqui. E aqui outra variação, tá vendo? Endotérmico. Aí, simultaneamente ao DTA, foi feito a análise termogravimétrica. Onde na análise termogravimétrica, ó, eu tenho aqui a estabilidade do composto, ó, aqui está a temperatura, estão vendo aqui? Aí aqui eu tenho o composto estável, quando chegou aqui mais ou menos aqui, ó, em 100 graus, até uns 150, começou a mudar a linha base, tá vendo aqui? Se eu quisesse ter certeza dessa faixa de temperatura, eu poderia ter aquela DTG, que é a derivada da TG, né? E aí ele parou aqui, tendo uma perda de massa de 4,9%, ok? Aí ele veio estável, novamente aqui ele sofreu uma variação, ó, teve uma mudançazinha aqui, que não dá para ver o que é direito, e aqui ele começa a sofrer uma mudança de linha base bem drástica, até que perde tudo. Beleza? Só que, se você olhar, quando olha o TG separado, você não tem muita informação. Mas quando você olha os dois, as informações vêm. Ó. Primeiro, aqui, ó, se você olhar, essa é a mais fácil. Ó. Essa aqui, ó, é a variação, ó, que começa bem aqui perto de 100 graus. É uma variação de quê? A perda de água. Essa perda de água finalizou em qual temperatura? 148 graus. E se ela é uma desidratação, olha só, a desidratação é um processo que a gente viu lá que é endotérmico. Você, para quebrar a ligação, liberar a molécula de água, você gasta energia. Olha o pico aqui endotérmico aqui, ó. Inclusive, é possível calcular quanta energia foi perdida aqui. Vocês têm ideia como que é esse cálculo? De como que calcula esse valor de energia? Imagino que deva, acho que usar a área de gráfico. Você usa a área desse gráfico, ou seja, você faz a integral dessa região aqui, ó. Dessa parte aqui. Por isso que o cálculo você usa, né? Beleza? Então, ó, a primeira coisa, todo mundo enxergou aqui a desidratação? Uhum. E entendeu que aqui é um pico endotérmico, ó o sinal aqui de endotérmico para baixo. E aqui é exotérmico. Aí, o seguinte é esse pico exotérmico. Aparece aqui na TG? Praticamente não. Você vê ali? Por quê? Porque a TG, ela não ocorre com variação de massa. Ela é simplesmente uma variação ali de quebra de ligação. A ligação que mantinha aquele material no estado sólido, né? E ele vai para o estado borrachoso. Tudo bem? Sim. Aí, esse estado borrachoso, ou seja, TG, é em quanto aqui? 176 graus. Beleza? Aí até que ele chega aqui no processo de fusão. Tá vendo aqui, ó? A fusão se iniciou aqui um pouquinho antes, e vai até aqui mais ou menos, que é um material assim razoavelmente puro, né? Isso aqui dá para indicar porque se ele não fosse puro, se ele tivesse muita impureza, essa variação da fusão aqui, ela ocorre com uma inclinação muito grande. Tudo bem? Sim.
E aí, continuou aquecendo, aumentando a temperatura, né? Ele começa o processo aqui de quê? Se degradar, porque é um material orgânico, ele começa a degradar. Ele se degrada em quê? CO2 mais água, ok? Aí ele foi se degradando até que, ó, ele chega aqui e aqui ele se vira carvão. Não é isso? Quando você pega o leite lá, você vai aquecendo, 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 chega um momento ele não degrada? Aham. É a mesma Ele coisa talha. aqui, ok? E aí você matou aqui o seu grafo. Claro que aqui, ó, se você observar, teve outra reação aqui, ó. Provavelmente a de formação de carbono. Como é que você vai ter certeza? Você pega esse resíduo que sobrou aqui e faz a análise dele. Provavelmente ele é carvão. É carbono, né? Beleza? Aí essa análise é o quê? Essa análise que eu me refiro são as associações que dão para fazer. Você pega aqui esse DTA, que são ou o DSC que a gente vai ver, e você pode associar ele com outros equipamentos. Ó. Você pode associar, por exemplo, com equipamentos que analisam os gases. Esses equipamentos normalmente são os cromatógrafos. Tá? Então você pega aquele gás que está sendo liberado e interliga ao cromatógrafo. Ele vai lá e vai fazer análise daquele gás e você consegue identificar qual é o tipo de gás que está lá. Entendeu? Você pode pegar e ligar o equipamento com outros equipamentos que vão fazer análise, por exemplo, da estrutura mecânica, ou seja, das tensões e deformações que o material sofreu, ok? E você ainda pode pegar esse material e ligar com equipamentos que vão fazer análise espectroscópica daquele material. Então, você associando, você vai tendo muitas outras informações. Mas o DTA, ele vai te dar informação de quê? Ele vai te dar informação da variação de temperatura e, obviamente, da variação de calor, que pode ser determinado, e também da análise termogravimétrica que você pode fazer simultaneamente. Beleza? Entendi. Perguntas? Não, por enquanto não. Tô bem tranquilo. Então, ó, como eu falei para vocês, eu vou, na próxima aula, na próxima aula é segunda, né? Na segunda-feira, eu vou pegar e vou deixar para vocês lerem um arquivo lá, um artigo. Eu só tenho que terminar de ler ele, devo terminar hoje ou no máximo amanhã, aí eu disponibilizo para vocês lá, tá? Esse artigo é sobre DSC, eu ainda não arrumei nenhum material sobre DTA, tá? Ainda não arrumei. Aí, eu disponibilizaria lá para vocês, tudo bem? Tudo bem. Para vocês lerem. E na quarta a gente faria a aula. Boa. Beleza? Então tá bom, gente. Brigadão, um abração para todo mundo, tá? Obrigadão, professor. Boa noite. Valeu, boa noite aí. Tchau.